Poderia a antiga profecia em torno do Papa final estar atingindo o seu ápice com o Papa Francisco? Durante séculos, rumores circularam dentro dos antigos muros do Vaticano, sugerindo um sinal oculto, uma contagem regressiva secreta para um evento final. Será que rejeitamos, sem saber, advertências tecidas na própria estrutura da história da Igreja? E se a eleição do atual pontífice for mais do que apenas uma mudança de liderança, mas um sinal que ecoa através do tempo? Ao longo da história, os tons abafados carregaram o peso de uma profecia específica pelos corredores sagrados do Vaticano. Esta profecia fala do último Papa, um pastor destinado a guiar a Igreja através de provações diferentes de todas as vistas antes. Será possível que esta era muito anunciada esteja agora a desenrolar-se, com o Papa Francisco no comando? As profecias, por sua natureza, muitas vezes se revelam gradualmente, entrelaçando-se sutilmente na tapeçaria da realidade. Mas o que acontece quando o seu significado só se manifesta quando já é irrevogavelmente tarde demais para alterar o curso? Que evento cataclísmico os videntes de eras passadas previram, um evento que ressoa com o caos e a incerteza atuais? E se esse evento já começou, desenrolando-se silenciosamente ao nosso redor, despercebido em seus estágios iniciais? Venha conosco enquanto nos aprofundamos no enigma que rodeia o Papa Francisco e exploramos a possibilidade de que uma antiga profecia esteja agora a encontrar o seu cumprimento durante a nossa vida. E se a chave, a próxima pista vital, estiver prestes a aparecer a qualquer momento, bem diante dos nossos olhos? Para compreender verdadeiramente a especulação que envolve o Papa Francisco e o potencial cumprimento de antigas profecias, devemos viajar de volta ao século XII e mergulhar no mistério da profecia dos Papas. Será que um santo medieval teve genuinamente uma visão do nosso mundo moderno ou testemunhou algo muito mais sinistro, algo que instilou terror? E se o que ele testemunhou foi realmente tão horrível, tão profundamente perturbador, que até a Igreja procurou apagá-lo da memória? Esta profecia, atribuída a São Malaquias, arcebispo de Armagh, Irlanda, é composta por 112 frases curtas e enigmáticas em latim. Acredita-se que cada frase corresponde a um Papa específico, começando com o Papa Celestino II, que ascendeu ao papado em 1143. Mas e se estas frases aparentemente simples esconderem um segredo muito mais profundo, um código que apenas começamos a decifrar? Se decodificarmos com sucesso o aviso final incorporado neste texto antigo, estaríamos realmente preparados para os eventos que estão destinados a seguir. Nascido em 1094, São Malaquias foi celebrado pela sua profunda piedade e dedicação inabalável à reforma da Igreja. A lenda conta que durante uma peregrinação a Roma, ele teve uma visão poderosa que revelou a linhagem dos futuros papas, uma procissão que culminou no fim dos tempos. Esta visão, transmitida através de gerações, tornou-se uma fonte de fascínio e de apreensão. A entrada final da profecia é particularmente convincente, gerando intenso debate e interpretação. Fala de um Papa identificado como Pedro, o Romano, cujo reinado precederá a destruição de Roma e o julgamento final. Esta previsão sinistra alimentou especulações e inúmeras interpretações ao longo dos séculos, capturando a imaginação tanto dos crentes como dos céticos. Independentemente da sua autenticidade, a profecia dos Papas deixou inegavelmente uma marca indelével na consciência coletiva, especialmente durante tempos de transição papal e de elevada incerteza global. Poderá estar a guiar-nos inexoravelmente para um destino predeterminado, ou restará uma oportunidade final para alterar o curso daquilo que se aproxima rapidamente. Avancemos para 2013, quando o cardeal Jorge Mário Bergoglio foi eleito Papa Francisco. A sua eleição provocou novas discussões sobre a antiga profecia, particularmente em relação à predição final de Pedro, o Romano. Será que a sua ascensão ao papado iniciou uma contagem regressiva imparável e, em caso afirmativo, quanto tempo resta antes que os eventos profetizados se desenvolvam? Curiosamente, o Papa Francisco escolheu o seu nome papal em homenagem a São Francisco de Assis, cujo nome de nascimento era, significativamente, Giovanni di Petro de Bernardone. A inclusão de Petro, ou Pedro, no nome de São Francisco levou alguns a estabelecer ligações com o Papa final da profecia, sugerindo uma ligação potencial entre Francisco e o predito Pedro, o Romano. No entanto, o Papa Francisco é originário da Argentina e não de Roma, o que levanta questões legítimas sobre a aplicabilidade deste apelido ao seu papado. É vital abordar tais profecias com cautela, consciente da sua natureza simbólica e do potencial para má interpretação. Embora estas profecias sejam inegavelmente intrigantes, nunca devem ofuscar o significado das ações concretas e da tomada de decisões éticas. Tal como acontece com inúmeras profecias ao longo da história, o verdadeiro significado permanece envolto em mistério, um reino que convida simultaneamente ao ceticismo e à crença inabalável. A narrativa de Pedro, o Romano, serve como um lembrete constante da busca duradoura da humanidade para compreender o plano divino e compreender as forças que moldam o nosso destino. O mundo testemunhou convulsões consideráveis ao longo do papado do Papa Francisco, que vão desde crises ambientais devastadoras até emergências de saúde globais sem precedentes. Estes desafios testaram a resiliência da humanidade e da Igreja, levando-as aos seus limites. Serão estes acontecimentos devastadores as grandes tribulações que foram preditas ou serão apenas um prelúdio para algo ainda mais catastrófico?
Se isto for realmente apenas o começo, que horrores inimagináveis nos aguardam no horizonte. Nos últimos tempos, o Papa Francisco tem enfrentado desafios de saúde significativos, incluindo uma batalha prolongada e difícil contra a pneumonia dupla. Aos 88 anos, a sua hospitalização provocou preocupação generalizada entre os fiéis e gerou rumores sobre uma potencial renúncia aos seus deveres papais. Será a sua recente doença um sinal definitivo de que o fim da profecia se aproxima rapidamente, ou é simplesmente o teste final que deve ser suportado antes da chegada de algo muito mais inesperado e chocante? No dia 14 de fevereiro de 2025, o Papa Francisco foi internado no Hospital Gemelli de Roma, apresentando sintomas de bronquite, que rapidamente evoluiu para um quadro clínico complexo e crítico caracterizado por pneumonia em ambos os pulmões. Sua condição foi considerada crítica, necessitando de oxigenoterapia e ventilação mecânica para apoiar suas funções respiratórias. No entanto, de acordo com o Vaticano, o Papa Francisco está agora a mostrar sinais substanciais de melhoria na sua árdua batalha contra a pneumonia potencialmente fatal, oferecendo um vislumbre de esperança aos fiéis. Apesar da necessidade de tratamento e acompanhamento hospitalar contínuos, felizmente a condição do pontífice de 88 anos estabilizou, uma prova da sua resiliência e dos cuidados dedicados que está a receber. Na sua visão profunda, São Malaquias testemunhou uma procissão de 112 papas que se estendia até muito longe no futuro, cada um caracterizado de forma única por uma frase enigmática, uma breve profecia concebida para encapsular a sua identidade, reinado ou influência global. Embora algumas frases fossem enigmáticas e abertas à interpretação, outras demonstravam um grau assustador de exatidão, aparentemente prevendo eventos históricos com notável precisão. Mas e se uma profecia específica fosse tão estranhamente precisa, tão profundamente reveladora, que alterasse fundamentalmente a nossa compreensão de tudo? Estamos prestes a examinar a terrível precisão desta profecia, concentrando-nos na sua descrição do último Papa da lista, o Papa Francisco. De acordo com relatórios da Associated Press, o Papa Francisco tem sido consistentemente aberto e franco sobre os seus problemas de saúde, reconhecendo os processos naturais do envelhecimento e a inevitabilidade da mortalidade. Apesar da recente hospitalização, atualmente não tem intenção de renunciar ao cargo, afirmando o seu compromisso com o seu ministério e delineando uma série de projetos futuros que pretende prosseguir. Embora a saúde do Papa seja inegavelmente uma questão de preocupação para a comunidade global, continua a ser crucial abordar quaisquer rumores de demissão com uma boa dose de ceticismo. Historicamente, os Papas serviram tradicionalmente até à sua morte, mantendo uma tradição de longa data dentro da Igreja Católica. Além disso, o próprio Papa Francisco expressou publicamente o seu compromisso inabalável de continuar a servir no seu ministério enquanto for capaz. Em meio aos rumores e ansiedades, os fiéis reuniram-se na Praça de São Pedro, unidos em oração e oferecendo o seu apoio inabalável ao Papa Francisco, demonstrando a sua fé duradoura e a esperança fervorosa pela sua recuperação completa e rápida. Se o Papa Francisco representa o cumprimento de uma antiga profecia ou simplesmente um líder que navega em tempos turbulentos, continua a ser um tema de debate e reflexão contínuos. Se esta profecia representar de facto um aviso genuíno, então as consequências de ignorar a sua mensagem poderão ser catastróficas, levando potencialmente a resultados inimagináveis. Se alguma vez houve um momento crucial para prestar muita atenção ao desenrolar dos acontecimentos e envolver-se numa autorreflexão crítica, esse momento é agora. Independentemente das crenças pessoais em relação à profecia, as decisões e ações que se seguem poderão ter um impacto profundo e duradouro no mundo. Para alguns, esta profecia desperta sentimentos de medo e apreensão, para outros, desperta um sentimento de curiosidade e intriga, e para muitos mais, proporciona um vislumbre de esperança no meio da incerteza. Ao longo da história, a profecia desempenhou um papel significativo na formação da percepção da humanidade sobre o futuro, influenciando as nossas ações e moldando as nossas expectativas. Mas a questão essencial que devemos colocar-nos é esta: estamos a interpretar corretamente estas profecias ou estamos a permitir que os nossos preconceitos atrapalhem o nosso julgamento? Estamos tão preocupados em prever o fim que inadvertidamente negligenciamos viver de acordo com os princípios fundamentais da nossa fé, negligenciando as lições de compaixão, empatia e serviço aos outros. Será que estamos perdendo a única pista vital que poderia unir todas as peças e, quando finalmente reconhecermos o seu significado, será irrevogavelmente tarde demais para evitar o resultado profetizado? Ao longo dos anais da história, cada época gerou invariavelmente o seu próprio conjunto único de teorias do Papa final, alimentadas por especulações e interpretações de textos antigos. Durante tempos de turbulência global, quando as sociedades enfrentam incerteza e medo, os crentes têm instintivamente procurado sinais e presságios, na esperança de encontrar significado e orientação no meio do caos. A profecia final de São Malaquias estendeu-se além de simplesmente nomear um Papa, procurou descrever os próprios tempos em que aquele Papa viveria, pintando um quadro vívido dos desafios e tribulações que definiriam o seu reinado. Falou do sofrimento generalizado, da destruição da cidade das sete colinas, Roma, e, em última análise, da chegada do juízo final. Agora que o Papa Francisco ocupa a cátedra de São Pedro,
e é amplamente considerado como potencialmente correspondendo à descrição do último Papa na lista de São Malaquias, os indivíduos estão naturalmente inclinados a examinar o estado do mundo através de lentes proféticas, procurando evidências que confirmem as suas crenças ou desafiem os seus pressupostos. Estamos atualmente vivenciando a era de grandes tribulações preditas na profecia ou são simplesmente eventos isolados que carecem de um contexto mais amplo e significativo? Até certo ponto, o mundo das décadas de 2010 e 2020 foi de facto marcado por consideráveis turbulências e instabilidade. O Papa Francisco conduziu habilmente a Igreja através de uma série de crises que poderiam potencialmente ser interpretadas como o cumprimento das descrições sinistras encontradas na profecia. Sob o seu papado, testemunhamos uma onda de desafios, que vão desde conflitos armados que eclodem em várias regiões até turbulências internas dentro da própria Igreja, incluindo escândalos e divisões profundas. Mas que acontecimentos importantes acontecerão quando o último nome da lista for finalmente cumprido no contexto daquela enigmática profecia do Vaticano? O último Papa, de acordo com a profecia, presidirá durante uma era de imensas tribulações, testemunhando a destruição da cidade das sete colinas, Roma, seguida pela potencial chegada do julgamento final. Poderia esta antiga profecia prever a queda do Vaticano como centro de poder, um colapso catastrófico da influência da Igreja à escala global, ou mesmo uma perseguição generalizada contra os cristãos? Ou poderão as suas implicações ser ainda mais profundas, abrangendo acontecimentos que se estendem muito além dos limites da Igreja e do seu domínio terreno? O peso das palavras de Melachie permaneceu no ar, um sussurro arrepiante pronunciando tribulações e a destruição da cidade de sete colinas. Embora Roma não tenha sido literalmente consumida pelo fogo, a sua deserção temporária durante uma doença semelhante à peste serviu como um forte lembrete de vulnerabilidade. Este evento suscitou uma pergunta inquietante em muitas mentes: quão próximos estamos das tribulações profetizadas? Estaremos, talvez sem saber, já imersos neles? O mundo parecia repleto de potenciais sinais, a crescente frequência e intensidade dos desastres naturais, o cenário em constante mudança das convulsões políticas e a maré crescente de uma cultura secularizante que desafiava crenças de longa data. O Papa Francisco, no seu papel de pastor, tem inegavelmente cuidado do seu rebanho no meio de uma confluência de provações formidáveis. Para aqueles que encontram consolo e orientação na profecia, cada um destes eventos globais apresenta-se como uma peça potencial dentro de um vasto quebra-cabeça divinamente ordenado. Eles observam as manchetes com um sentido sintonizado, ponderando se o Papa Francisco está, de facto, a conduzir a humanidade através das tribulações preditas pelo antigo vidente. Eles recordam que a profecia, com a sua natureza enigmática, não oferece uma cronologia precisa para o reinado de Pedro, o Romano, nem detalha explicitamente o desenrolar dos acontecimentos. Em vez disso, sugere que ele irá pastorear e cuidar das suas ovelhas em tempos de imensas dificuldades, uma tarefa que exige resiliência e fé inabalável. É claro que nem todos percebem a situação atual através das lentes da destruição iminente. Os céticos, baseados na perspectiva histórica, apontam astutamente que o mundo sempre enfrentou tribulações em todas as épocas. Eles alertam que a busca por problemas levará inevitavelmente à sua descoberta. A década de 1940, marcada pelos horrores da Segunda Guerra Mundial, constituiu certamente um período de intensa tribulação, mas o mundo não deixou de existir. Embora seja verdade que a humanidade tem frequentemente uma tendência para ver a sua própria época como exclusivamente catastrófica, permanece uma sensação inegável, para muitos, de que estamos a navegar numa conjuntura crítica na história. Até o próprio Papa Francisco articulou o sentimento de que estamos no precipício de uma época em mudança, confrontando desafios globais de escala e complexidade sem precedentes. O elemento mais dramático da profecia, a destruição de Roma e o advento do julgamento final, obriga até mesmo os mais fervorosos entusiastas da profecia a procederem com cautela. A própria noção de Roma, uma cidade rica em história e significado espiritual, enfrentando a destruição é profundamente perturbadora. Alguns interpretam este elemento simbolicamente, postulando que significa um colapso espiritual, um período de grande sofrimento, em vez de fogo e ruína literais. Outros, no entanto, interpretam-no literalmente, alimentando ansiedades sobre potenciais guerras ou desastres naturais catastróficos que atingem o coração do Vaticano. Outros ainda encontram segurança nos ensinamentos bíblicos, enfatizando que mesmo face a tais acontecimentos, os crentes não devem sucumbir ao desespero, mas permanecer firmes na sua fé. Este segmento da profecia também se entrelaça intrinsecamente em especulações bíblicas mais amplas sobre o fim dos tempos. Surgem questões sobre se o terrível juiz mencionado na profecia de Malaquias alude ao regresso de Cristo em julgamento, um evento crucial na escatologia cristã. No entanto, no meio destas discussões turbulentas e interpretações variadas, o Papa Francisco mantém uma atitude de calma inabalável e continua o seu ministério com dedicação inabalável. Ele fala consistentemente de esperança, do imperativo de cuidar da criação e do poder transformador de amar uns aos outros. De certa forma, a sua orientação constante serve como um farol no meio da tempestade, uma presença tranquilizadora em tempos incertos. Se ele for realmente Pedro, o Romano, parece resoluto no seu compromisso de ser um bom pastor durante estas muitas tribulações,
cumprindo a profecia no seu sentido mais positivo e edificante. Ele frequentemente lembra às pessoas: não tenham medo, e até brincou durante uma audiência geral: não sou um anjo da desgraça, sou um homem que ri, chora e tem amigos como você. Atualmente, encontramos-nos numa encruzilhada onde o mistério se entrelaça com a fé. A questão fundamental permanece suspensa no ar: a profecia sobre o Papa Francisco está finalmente a revelar-se diante dos nossos olhos. Por um lado, uma convergência de elementos intrigantes sugere uma ligação convincente. O Papa Francisco é o sucessor de Bento XVI, cujo papado estava ligado à glória da Oliveira. Além disso, segundo os cálculos de Malaquias, Francisco é o 112º Papa, o último nome da lista. Inegavelmente, testemunhamos tribulações significativas durante o seu mandato, e indivíduos criaram várias interpretações, algumas engenhosas, outras talvez excessivamente especulativas, para ligá-la à figura enigmática de Pedro, o Romano. Se este fosse o capítulo culminante de um romance, os fios narrativos pareceriam convergir para um crescendo dramático. É como se um relógio cósmico estivesse a funcionar incessantemente, com todos os olhos fixos em cada ação do Papa Francisco, examinando os seus movimentos e contemplando se os acontecimentos finais se manifestarão precisamente como previsto. Por outro lado, é crucial reconhecer que os planos abrangentes de Deus transcendem qualquer profecia única e privada. O fundamento da fé cristã não depende da veracidade da visão de São Malaquias. Independentemente de a profecia servir como uma advertência divina ou apenas como uma nota de rodapé histórica intrigante, o dever central dos cristãos permanece constante: permanecer firmes na fé, realizar boas ações e manter um coração pronto para sempre que a linha temporal divina de Deus alcance o seu cumprimento final. Como Jesus ensinou: vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Mateus 24h42. Em essência, mesmo que suspeitemos que estamos vivendo nos tempos finais, o nosso imperativo continua a ser viver uma vida justa, independentemente do contexto temporal. Por outro lado, se não estivermos, de facto, a viver nos tempos finais, levar uma vida justa continua a ser precisamente o curso de ação que devemos seguir. É inegavelmente poderoso e instigante contemplar a possibilidade de estarmos vivendo em tempos imbuídos de significado profético. Serve como um lembrete dos primeiros cristãos que viviam na expectativa do regresso de Cristo, mas também infunde um sentido de humildade ao perceber que inúmeras gerações antes de nós tinham crenças semelhantes, apenas para que a história continuasse a sua marcha. Eventualmente, uma geração provará estar correta. Poderia ser o nosso. Não podemos saber definitivamente. O que sabemos com certeza é que o Papa Francisco, agora com quase 80 anos, não reinará indefinidamente. Se o Senhor demorar e o Papa Francisco eventualmente falecer ou decidir renunciar, o mundo testemunhará um novo conclave, resultando na eleição de um novo Papa. Se isto ocorresse, responderia à nossa pergunta de uma maneira particular: sugeriria que Francisco não foi, de facto, o último Papa, e que talvez a profecia não devesse ser interpretada literalmente. Alternativamente, como permitem algumas interpretações, poderia haver outros Papas servindo no meio, indicando um potencial mal-entendido da ordem sequencial da profecia. Contudo, e se o Papa Francisco for de facto o último, como sugere a lista de Malaquias? Isso significaria necessariamente o fim do mundo em um evento instantâneo? Não necessariamente. Em vez disso, poderia anunciar um período de provação profunda tanto para a Igreja como para a humanidade, culminando no julgamento final de Deus. É um pensamento sombrio, mas para os crentes não é totalmente assustador, porque o fim do mundo significa simultaneamente o amanhecer de um mundo novo e eterno, uma pedra angular da esperança cristã. No entanto, a transição, como é frequentemente descrita, está repleta de consequências terríveis: perseguição, destruição e julgamento final. Ninguém escolheria voluntariamente suportar tais provações se tivesse a opção de evitá-las. No nosso atual momento histórico, talvez a abordagem mais sábia resida na adoção de uma perspectiva equilibrada. Reconhecemos a possibilidade cativante de que a profecia de Malaquias possa de facto estar alinhada com a época do Papa Francisco. Inegavelmente apresenta uma narrativa envolvente que capturou nossa imaginação coletiva. Mantemos um senso de curiosidade, observando o desenrolar dos acontecimentos através das lentes duplas da fé e da razão. No entanto, ao mesmo tempo, mantemo-nos firmes na verdade fundamental de que só Deus possui a compreensão completa da história. Não devemos permitir que nenhuma profecia, independentemente da sua autenticidade, nos leve ao desespero ou à especulação imprudente. Em vez disso, deveria levar-nos à introspeção e à preparação. Estamos conduzindo nossas vidas de uma maneira que nos deixaria prontos caso o Senhor voltasse amanhã? Esta pode muito bem ser a questão mais importante de todas. Onde colocamos nossa confiança final? Sucumbimos ao pânico só de pensar no fim do mundo ou colocamos a nossa fé inabalável nas promessas de Cristo? O próprio Papa Francisco, independentemente de ser o último Papa ou um dos muitos que virão, sem dúvida desviaria a nossa atenção do foco nele como um arauto da desgraça, em vez disso, nos guiaria em direção a Jesus e ao Evangelho da Esperança. Se esta profecia transmite alguma lição valiosa, talvez seja para permanecermos vigilantes e em oração,
mas não sucumbirmos ao medo. Só Deus compreende plenamente o destino do Papa Francisco e se ele é, na verdade, o Pedro Romano imaginado na profecia de Malaquias. Como espectadores e buscadores, ficamos com uma mistura de admiração e vigilância. A profecia inegavelmente infundiu um sentido de drama nos nossos tempos, mas a escolha final de como responder cabe a cada indivíduo. Podemos escolher o caminho do medo ou podemos escolher o caminho da fé. Podemos ficar enredados em teorias do fim dos tempos ou podemos agarrar-nos às verdades imutáveis que orientam as nossas vidas. Em última análise, quer a profecia esteja ou não sendo cumprida, uma verdade fundamental permanece: Deus está no controle. Se estes forem realmente os últimos dias, Ele nos concederá forças para perseverar. Se não o forem, Ele conceder-nos-á a graça de melhorar o nosso mundo enquanto o tempo continuar a desenrolar-se. O Papa Francisco frequentemente implora às pessoas que orem por ele. Talvez esta seja a ação mais impactante que podemos tomar: rezar pelo Papa Francisco, para que, seja ele o último Papa ou um dos muitos que virão, ele possa cumprir o propósito de Deus para a sua vida, e orar por nós mesmos, para que possamos viver não num estado de ansiedade, mas num estado de prontidão esperançosa.